Eu me chamo Edicleide, sou natural do povoado Fazendinha, no município de Ribeirópolis, Sergipe. E eu sempre fui muito pobre, desde a minha infância a gente sempre foi muito pobre. Então, meu pai sempre foi muito ausente. Na minha infância, eu era uma criança muito triste, depressiva, muito agressiva. É tanto que, aos 6 anos de idade, eu já dei uma surra na professora, agredi ela, deixei marcas das minhas unhas nela. Eu era aquela criança que todos os professores falavam, essa criança já não tem mais jeito. Ninguém acreditava em mim. E aí, todos os professores, para não repetir de ano, para ter mais uma vez eu como aluna, eles iam me passando de ano. Aos 11 anos eu fui para a cidade estudar, na minha 5ª série. E ali eu já conheci uma outra realidade. Ali eu comecei a roubar. Comecei com coisas muito pequenas, pegar dinheiro em casa, na carteira do meu pai. A aprontar, a soltar bomba na escola, a agredir os professores mais uma vez. E todas as vezes que eu era expulsa da escola, que falava, você só entra com seu pai e sua mãe. Daí eu falava sempre para a diretora, eu não tenho pai, o meu pai morreu. Não que meu pai tenha morrido, meu pai morava em uma outra cidade, mas dentro de mim eu tinha matado meu pai. Então eu falava para todo mundo que eu não tinha pai. E eu nunca levava a minha mãe na escola. E chegou um tempo, com 12 anos, eu fui expulsa de todos os colégios da cidade, eu já não tinha mais onde estudar. Mas eu queria que alguém acreditasse em mim, mas ninguém acreditava. Todas as pessoas apontavam o dedo e diziam, olha aquela menina que rouba, olha aquela menina que é ladrona. Aquela menina, eu era aquela adolescente que nenhum pai queria que eu andasse com seus filhos. Porque eu aprontava, eu batia em todos os colegas de classe. Todo mundo tinha medo de mim, mas no fundo, eu só queria ser amada. Só que ninguém percebia isso. E com 13 anos eu fui pega roubando. Para mim foi a maior humilhação que eu passei até hoje. Eu estava com uma colega, só que ela acabou saindo e apenas eu fui pega roubando. Ali foi muita humilhação, o supermercado encheu de gente, todo mundo me olhava e apontava, porque na verdade todo mundo já esperava aquilo, porque todo mundo me conhecia como uma ladrona da cidade. A partir daquele dia eu me decidi, eu não vou roubar mais, por causa dessa humilhação. Aos 16 anos, no auge da minha depressão, da minha tristeza, da pessoa que nunca se sentiu amada por ninguém, tentei me matar, tentei tirar minha própria vida. Aos 17 eu ganhei a liberdade, saí de casa, fui morar na capital. Ali eu comecei com um idolatrismo muito grande com um cantor. Então gastei a minha adolescência toda ali, onde eu tinha o pedaço de cabelo dele, o chiclete que ele jogava fora, plastificado. Era uma idolatria que me escravizava. Então eu seguia ele em todo o Nordeste. Eu ia para os carnavais atrás dele, eu desmaiava, eu passava mal. Eu perdi muita coisa da minha vida atrás desse cantor. Então eu sempre me questionava, onde está Deus? Diante de tantas situações. Eu encontrei Deus aos meus 21 anos. Foi um encontro de carnaval, um rebanhão, lá no SIC, em Aracaju. Ali eu fiz um desafio para Deus. Falei, Jesus, você muda mesmo a vida das pessoas? Então eu te desafio a mudar a minha vida. Eu fui sozinha naquele encontro, ninguém me convidou, eu vi um cartaz no ônibus e eu fui, deixei de ir para o Carnaval de Salvador para ir nesse encontro. E ali, de fato, Jesus mudou a minha vida, mudou o rumo da minha história. Ali eu percebi que Deus acreditou em mim. A minha vida inteira, na minha história toda, a mão de Deus estava sobre a minha história. E ali eu tive meu batismo no Espírito Santo. Eu lembro que eu dei 5 minutos para Deus. Jesus, eu te dou 5 minutos. E quando estava já com 4 minutos que eu queria sair daquele estádio, o pregador falou assim, que Deus queria mudar toda a programação daquele encontro e que ali era para trazer Jesus Eucarístico. Então Deus mudou a programação de um estádio inteiro por minha causa. Ali eu me senti amada, ali eu perdoei os meus pais, eu entendi a história dos meus pais, as reações deles. E a primeira atitude depois do meu encontro pessoal com Jesus foi ligar para minha família e me reconciliar. Aquele carnaval mudou a minha história. Mas até hoje, quando eu ainda vou na cidade, muitas pessoas ainda me olham com olhar de acusação. Porque muitos anos que eu não moro mais lá, e eles muitas vezes ainda duvidam da minha conversão. Mas Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, eu sou outra pessoa hoje.